Cristóvão. Boa noite, Sarita, Jean Paul Lopes, toda a equipe técnica. É um privilégio estar aqui hoje e mais uma vez eu parabenizo esse jornalismo inovador da TV Brasil Central, na pessoa do Reginaldo Júnior, né? De todos que estão envolvidos nesses trabalhos magníficos. Que Deus nos abençoe, debaixo da proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho essa noite. Tão esdrúxula como a questão de algumas mentes insanas, algumas mentes doentias, quererem mudar a língua portuguesa. Para mim, eu que escrevo, arrisco escrever alguns versos, tenho a língua portuguesa como a mais bonita, mais completa do mundo, e essa gente quer simplesmente mudar a língua que só no Brasil é adotada há 521 anos, né? Ela que, todo mundo sabe, é oriunda de Portugal. O Cristóvão tem algo a dizer sobre isso, não tem, Cristóvão? Tenho sim, Jean. Na verdade, o que me entristece em tudo isso é que isso vem de um projeto muito maior, não é? Nós temos grandes fundações internacionais, nós temos grandes grupos econômicos financiando essas transformações culturais. Eu vou citar só um exemplo que é assustador. Eu costumo chamá-lo de o tirano do Canadá. O primeiro-ministro Trudeau do Canadá foi capaz de modificar o hino canadense para adaptá-lo à linguagem neutra. Quer dizer, isso é um desastre civilizatório patrocinado por grandes forças que, na verdade, querem implantar uma nova ordem, né, com outros valores, outros conceitos. E se utilizam da mídia, do ambiente acadêmico, para impor essas sandices. Isso é uma insanidade. Especialmente em um país como o Brasil, em que, infelizmente, por várias mazelas da educação, e não é por falta de recurso, não, é a questão da ideologização da educação brasileira ao longo de décadas. Nós temos os piores resultados do mundo nas provas internacionais de matemática e língua portuguesa. E, infelizmente, agora querem acrescentar essa sandice que só agrava esse problema. Então, por tudo isso, eu espero que realmente isso seja combatido, né? Agora, não basta só combater na lei. Nós precisamos orientar as famílias em relação a isso, os próprios jovens. Isso não é sadio no aspecto cultural. Isso é uma deturpação do idioma e deve ser duramente combatido. Agora é só virar com consciência e conscientização das próprias famílias. Cristóvão, eu fico imaginando, eu que sou muito ligado à música popular brasileira, sou muito ligado à poesia, à literatura como um todo, sou apaixonado pela língua portuguesa. E como ficariam Machado de Assis, Vinícius de Moraes, Noel Rosa, João Cabral de Melo Neto e tantos, Cecília Meirelles, tantos poetas geniais, poetas, escritores, né, literários brasileiros, vendo a sua língua ser atingida dessa forma, esse absurdo que ataca não só o presente de um país, ataca todo o seu passado, ataca toda a sua literatura, sua cultura. Para quem não sabe, linguagem neutra é separar. Hoje em dia usa-se a palavra gênero, né? E para mim existem dois sexos, masculino e feminino. Na palavra escrita, na palavra falada, existem os gêneros. E eles querem não separar mais os gêneros, não ter o gênero masculino e feminino. Ser um gênero único, que é um ataque frontal a tudo que existe de mais tradicional, de mais sagrado na cultura de um país, de uma nação. A intenção, Cristóvão, além do que você acabou de dizer sobre essa nova ordem mundial, globalismo, que você conhece como poucos, também tem a ver com esses movimentos de gays, movimentos feministas, também tem a ver com isso? Não, com certeza tem uma relação. Aliás, são duas grandes loucuras nesse século, né? Nesse século tão inusitado que é o século XXI. A primeira grande loucura que eu destaco nessa questão, inclusive, da ideologia de gênero, é, por exemplo, que nós estamos vendo nas Olimpíadas. Homens que se dizem mulheres, né? Não estou entrando no mérito da disforia de gênero, que é uma doença que realmente existe, um problema de saúde que realmente existe. Mas nós temos homens que se dizem mulheres vencendo as mulheres em esportes femininos. E nós temos várias adolescentes, jovens, né, que desde cedo começam a treinar para esportes femininos prejudicadas. Porque o homem, ainda que se considere uma mulher, ele tem a vantagem biológica
que é indiscutível. Não é? Por mais que ele se alegue e se sinta mulher numa dada ocasião, quando ele vai praticar um esporte com mulheres, ele tem a vantagem biológica. E muitas mulheres estão sendo prejudicadas por isso. Inclusive em esportes de lutas marciais, não é? Em esportes de luta, você vê homens batendo literalmente em mulheres e com a vantagem biológica. Isso para mim é uma das grandes loucuras desse século. A segunda grande loucura é essa linguagem neutra, que tem influenciado muito a juventude, que infelizmente passa por um processo quase de lavagem cerebral, seja na mídia, seja nas próprias universidades, né, nos meios acadêmicos, ou mesmo nas escolas. Isso é disseminado, né, culturalmente. Muito difícil reverter esse quadro, porque você não tem um contraponto, que muitas vezes deveria ser feito pela família, que às vezes não tem nem consciência da dimensão desse problema, acaba não valorizando esse tipo de situação, às vezes leva até na brincadeira, mas o grave é que isso está comprometendo a cultura e comprometendo a mente coletiva das pessoas. Isso é muito sério e muito grave. Pais saberem que isso ocorre, né? Eu já vejo na internet, já vejo muitos jovens não usando mais os pronomes, não usa mais ele, ela, a, o, o artigo a ou o artigo o é substituído pela letra X muitas vezes. Portanto, é um absurdo total e eu fico pensando, Cristóvão, como a gente vai enfrentar essa gente? Você tem ideia? É um desafio imenso, Jean, porque na verdade eles têm toda a vantagem. Como eu disse mais cedo, nós temos grandes fundações internacionais interessadas em investir nessa pauta. Nós temos grandes governos em países dito desenvolvidos que estão apostando nesse tipo de mentalidade revolucionária, que tem um objetivo muito claro. Na verdade, o que nós estamos assistindo, é duro dizer isso, mas é uma verdade, é uma imbecilização do coletivo. Nós estamos deseducando as pessoas. Isso tem sido financiado, isso é um projeto de poder, porque pessoas que não estão educadas adequadamente, não estão instruídas adequadamente, são mais facilmente manipuláveis. E a grande jogada dessa turma é controle social, engenharia social, é dominar os mais jovens, não é? Para criar uma geração de pessoas escravizadas intelectualmente, escravizadas na própria ignorância. E é o que está ocorrendo. Vou dar outro exemplo clássico. Monteiro Lobato, que para mim é o maior autor infanto-juvenil da história da humanidade. Eu acho a obra do Monteiro Lobato irretocável. Eu a conheci com profundidade na minha infância, na minha juventude. Hoje ele está banido praticamente, sob a alegação de ter conteúdo racista. Isso é um absurdo total. É uma obra que deveria estar sendo disseminada nas escolas, incentivada, porque traz a base civilizacional humana. O Monteiro Lobato não fala só do Saci Pererê, da Emília, da Cuca. O Monteiro Lobato dá aula sobre mitologia grega, sobre a cultura clássica, né? Sobre os valores que construiu a sociedade ocidental. E essa obra tão magnífica é ignorada por causa de um rótulo preconceituoso em que se informa que ali há racismo. Isso é uma bobagem imensa. Racismo é uma coisa que tem que ser combatida, sim, mas ele faz parte da história humana e nós temos que conhecer as suas vertentes. Não estou dizendo que Monteiro Lobato o faz, ele é racista, não estou dizendo isso, mas independente de Monteiro Lobato, o racismo é uma realidade da história humana, tem que ser conhecida e combatida, e para ser combatida tem que ser conhecida. E se faz o contrário, tenta se passar uma borracha, reescrever a história como alguns poucos querem. É o que eu já disse aqui várias vezes, né? Tanto na TBC como em outros lugares. O que nós assistimos hoje é um divórcio da população que tem os seus valores, né, valores inclusive religiosos, culturais, contra uma elite financeira, cultural, acadêmica, midiática, arrogante e presunçosa, que quer impor os seus valores contra a maioria que pensa o contrário. Eu falei de disforia de gênero, isso atinge 1% da população. Não vamos olhar com misericórdia para essas pessoas? Não, vamos olhar com misericórdia. Mas eu não posso deixar que 1% da população influencie o comportamento de todos os 99%. Isso é insano, isso é contraproducente. Só que, infelizmente, a racionalidade desse debate foi colocada de lado para atender uma agenda ideológica, uma agenda financeira, uma agenda de poder, de controle. Agora, as pessoas que ainda têm consciência vão criar mecanismos de combate a isso. E muitos estão tentando fazê-lo. Depois eu vou fazer uma ligação disso, Jean, com o Jair Bolsonaro. Dentro do filme O Vento Levou, que é um filme feito em 1939, falando sobre a escravidão, falando de uma guerra onde metade de um país queria a liberdade dos escravos, que era os republicanos, a outra metade queria a continuidade, que eram os democratas. Um filme mostrando uma história e que teve a primeira atriz negra ganhadora de um Oscar. A atriz de O Vento Levou. Mesmo assim, essa gente toda que o Cristóvão citou está banindo esse filme
da cultura mundial. Ou seja, eles não estão preocupados com a luta racial, com a luta contra o racismo, contra o preconceito. Eles estão preocupados com a agenda deles. Não é isso, Cristóvão? Perfeita análise, Jean. E eu acrescento o seguinte, nós temos uma outra loucura nesse século que foi desenvolvida a partir desse tipo de medida, que é a teoria do racismo estrutural, que para mim é uma das maiores sandices, né? Em que se afirma que uma pessoa, por ser branca, ela já está condenada a ser racista, ainda que seja uma pessoa de caráter, ainda que não demonstre racismo, ainda que seja uma pessoa justa, correta, por ser branca, ela já é estruturalmente racista. E a sociedade é estruturalmente racista. Isso é uma bobagem imensa. Né? Eu acho, como eu disse, nós temos que estudar essas questões do passado, ter acesso a essas questões, como o filme O Vento Levou, por exemplo, entender o contexto, aprofundar isso, até para combater. Agora, você julgar uma pessoa pela cor da pele, como se faz na teoria do racismo estrutural, isso sim é racismo. Eu pressuponho que aquela pessoa pela cor da pele é racista. Isso é um absurdo completo. Nós temos que julgar as pessoas não é pela cor da pele, mas pelo caráter, pelo que elas são, pelo comportamento que possuem. Você vai ter pessoas brancas, que no Brasil é até uma grande bobagem, nós somos miscigenados. Eu mesmo tenho ascendência portuguesa, com italiano, dinamarquês, negro, índio. Eu sou uma aquarela de etnias. E sou fruto disso, sou um miscigenado. Sou um pai de pessoas miscigenadas. Essa é uma discussão totalmente desnecessária, que só divide a sociedade. Mas é isso que eles querem, dividir para conquistar. E infelizmente estão conseguindo. E o que isso tem a ver com o Jair Bolsonaro, que você citou? Eu quero fazer essa ligação, que é a seguinte. O Jair Bolsonaro, eu quero deixar de lado a paixão política. Vamos analisar friamente. O Jair Bolsonaro, ele construiu em torno dele uma figura que o supera como pessoa. Ele é um símbolo. Ele galvaniza, ele simboliza a resistência civilizacional do Ocidente contra o avanço desse rolo compressor, dessa nova ordem mundial de base socialista, anticristã, que está se consolidando. Ele é isso. Ele é as pessoas comuns que somos nós, né? A maioria dos brasileiros que são conservadoras, são cristãs, defendem a família tradicional, têm os seus valores de fé, se vê no Jair Bolsonaro esse símbolo dessa resistência. Por isso, tantos ataques, tanta dificuldade de conduzir o país, porque ele enfrenta uma elite acadêmica, midiática, de décadas, até de séculos, que se consolidou, não só no Brasil como no exterior, e que vai contra a sociedade cristã de 2000 anos. Eles querem impor, na verdade, uma nova sociedade com novos valores. E o Jair Bolsonaro, pela relevância que o Brasil tem no cenário geopolítico, ele é o último dominó a ser derrubado, para que essa nova ordem anticristã se imponha com seus novos valores, sua nova religião civil. Porque, na verdade, existe um credo em torno do globalismo que as pessoas ignoram. Quando nós falamos, por exemplo, dessa questão da ideologia de gênero, isso é quase uma fé, não é? Você não pode se atrever a contestar, sob pena de cometer um pecado capital. Então essa fé alternativa vai sendo construída e nós que defendemos a estrutura vigente de uma ordem cristã, somos combatidos. E o Jair Bolsonaro é o grande símbolo atual disso. Antes era o Donald Trump. Como ele caiu, né, numa eleição muito controversa nos Estados Unidos, sobrou o Jair Bolsonaro, num país de peso, de relevância como o Brasil, que agora tem que ser derrubado para finalmente permitir que esse rolo compressor dessa nova ordem que quer se impor se estabeleça. Nós temos uma escolha a fazer no ano que vem. Não existe terceira via, tem duas vias. Uma via que vai abraçar essa nova ordem mundial totalitária que está sendo construída e a passos largos, ou uma via que vai resistir a isso. O Brasil será um país que irá resistir a isso ou irá abraçar essa nova ordem mundial, que na minha opinião é totalitária e faz a transição do Estado Democrático de Direito, que está desaparecendo no mundo inteiro, e a pandemia só catalisou isso, faz a transição do Estado Democrático de Direito para o Estado totalitário. Isso nós estamos assistindo. E o Jair Bolsonaro é esse símbolo de resistência que ainda persiste, não sei por quanto tempo. Composta por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Vinícius de Moraes, que para mim é o maior poeta deste país. Não teria como escrever isso com a linguagem neutra. E, Cristóvão, você tem mais algo a falar rapidamente sobre esse tema? Rapidamente, porque nós temos o comercial. Com relação à linguagem neutra, ela me remete à obra do George Orwell, 1984, 1984, né, que é uma obra de origem inglesa, em que o autor conta a história, né, de uma pessoa que era muito oprimida numa sociedade totalitária, em que até a linguagem era vigiada e monitorada. Eles escreviam dicionários, né, suprimiam palavras, a palavra liberdade não existia, nem no vocabulário.
para que as pessoas nem pensassem no que seria liberdade, para não conseguir definir o conceito. Então, muito do que se faz hoje é inspirado nessas distopias que os grandes pensadores, já no início do século XX, já vislumbravam. É uma obra que está há quase 80 anos e que traz um retrato dos nossos dias de hoje. Na verdade, o que nós estamos vivendo é o 1984, só que em 2021. Você concorda que escolas adotem linguagem neutra para os alunos? Hélio Costa, boa noite, do Centro. Ele fala que simples, feminino ou masculino. Na genética ou natureza, não existe uma terceira opção. Tem também da Ana Carolina, do Parque Acalanto. O povo necessita pressionar a Câmara para que esse projeto possa ser sancionado. Estou vendo uma quantidade absurda de vídeos e textos de professores usando dialeto neutro em escolas e faculdades. Todo o meu apoio ao meio LGBT, mas a linguagem muda da fala para a escrita e não ao contrário. Sem colocar ideologias ou crenças pessoais no meio, qualquer pessoa com 2 parafusos pode perceber o caos que é inventar um dialeto supostamente inclusivo, que de inclusivo não tem nada. Concordo plenamente, grande texto, grande mensagem. Agradeço muito aos dois, né? O Hélio Costa é o nome de um grande jornalista, histórico jornalista aqui no Brasil. Repete o celular para a mensagem, Sarita. 94146031. Então, Cristóvão, mais alguma coisa deste assunto? Não, acho que está bem explicado. Como eu disse, só acrescentando, queria recomendar a todos os nossos ouvintes que pudessem ter acesso à obra 1984. Acho até que você encontra ela, já está em domínio público, em PDF pela internet. Quem puder acompanhar essa obra, tem ela em audiobook também, no YouTube. Aprenda um pouco sobre George Orwell, acho que tem muito a ensinar para o nosso tempo. Representantes dos Estados Unidos, a China atuou para esconder o surto de Covid-19. O estudo conclui que o vírus surgiu de um vazamento ocorrido em laboratórios do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, e posteriormente se disseminou. Então, eu queria saber se o Cristóvão concorda com esse relatório, o que ele pensa disso. Eu acho que o Cristóvão tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Verdade ou não, Cristóvão? Vamos lá, Jean. É um assunto importante. Tem a ver com todo esse sofrimento que nós estamos passando há 1 ano e meio. Eu concordo com o relatório, está muito bem fundamentado. Eu conheço o relatório, inclusive. Esse relatório já está há vários meses sendo trabalhado, com várias pesquisas, com visitas em loco, depoimentos. O relatório comprova algo chamado ganho de função, ou gain of function em inglês. O que é isso? Durante vários anos, tanto nos Estados Unidos como na China, pesquisadores dos mais competentes tentaram evoluir esse vírus, esse coronavírus, né, em vários estágios. É como se fosse o seguinte, explicado de uma forma bem simples. É como se avançasse 800 anos de evolução do vírus em alguns meses em laboratório. Qual que era o argumento? Qual que era a boa intenção? Sempre tem uma boa intenção. A boa intenção era já antecipar vacinas. Caso o vírus alcançasse na natureza esse estágio evolutivo, vacinas já estariam prontas para serem oferecidas de forma rápida. Essa era a intenção. Só que isso se mostrou um desastre. Durante 10 anos tentou-se isso, sem grandes resultados práticos. E o que eles estavam apenas fazendo? Criando armas biológicas cada vez mais poderosas. A China, em especial, tem uma divisão do exército chinês que cuidava do laboratório de Wuhan, inclusive, e se aproveitou dessas pesquisas para desenvolver armas biológicas. Isso é fato. Não é nem opinião, é fato. Nos Estados Unidos, essa pesquisa de gain of function, de ganho de função, foi proibida. Só que ela continuou na China. Aí vem o forte indício, né? De que realmente em Wuhan, que era, inclusive esse laboratório existe, tem investimento, tem pesquisa sobre isso, tem paper publicado, isso é fato. Houve um tipo de vazamento, não se sabe se intencional ou não, e o vírus atingiu a China, né, aquela região. E ocorreu uma coisa muito estranha, inclusive, que também está no relatório. Quando a China soube do problema, já em novembro de 2019, não foi em janeiro, foi em novembro, já tinha ciência disso, ela começou a proteger o seu país, começou a impedir que os chineses viajassem internamente, mas permitiu que os chineses comemorassem o ano lunar chinês na virada para 2020 nos diversos países pelo mundo. Então, pelo menos 500 mil chineses se dissiparam pelo mundo, provavelmente carregando as cepas desse vírus novo, que teve esse ganho de função desenvolvido no laboratório. O que talvez explique a dificuldade em combatê-lo, né, que nós temos percebido até hoje. Então, eu acho que o relatório muito plausível, acho mais plausível do que acreditar que foi algo natural, não acho que tenha sido natural.
O vírus tem características até de arma biológica em certos aspectos, na minha opinião, por isso que ele tem que ser levado com seriedade, tratado com seriedade. E, infelizmente, acho que o relatório está correto. Mas, Cristóvão, o que eu quero saber de você é o seguinte. Claro que você não tem nenhuma forma de comprovar, mas no seu sentimento, na sua opinião, esse vírus escapuliu dos chineses ou os chineses abriram as portas para ele? O que eu sei, Jean, com certeza, é que o vírus foi muito lucrativo para a China. Se os dados da China que ela fornece sobre mortos e doentes forem verdadeiros, a China foi um dos países menos atingidos do mundo em relação a essa doença. E faturou trilhões, não é bilhões, trilhões de dólares ao longo desses 15 meses. Foi praticamente o único país que teve o PIB positivo. Bastante positivo. O crescimento hoje, acho que nesse último trimestre, 7%, 8%. Isso não tem precedente na história econômica da China. E você acha que os chineses preveem o futuro? Então, assim, eles sabendo que algo poderia acontecer, eles tinham um imenso, um gigantesco estoque de máscara, de ventilador, de respirador, lá guardado, já prontinho. Você acha que os chineses preveem o futuro, Cristóvão? Do Partido Comunista Chinês eu espero tudo. Um partido que já matou mais de 60 milhões de chineses, né? O chinês é o povo mais oprimido do mundo. É um povo oprimido tecnologicamente, com alta tecnologia, diga-se de passagem. O chinês não vive sem um celular, o celular é obrigatório, né? É uma espécie de tornozeleira permanente, em que ele é obrigado a prestar contas ao governo de tudo que faz. Você tem sistemas de vigilância, de controle social na China, em que o computador, por inteligência artificial, ele sabe qual é a reação emocional da pessoa, se ela está triste, está alegre. Quer dizer, você não tem privacidade para nada, nem para sentir. E na Coreia do Norte é pior ainda, né? Porque é um país miserável, mas também é um satélite da China. Então, do Partido Comunista Chinês, que já matou milhões de chineses, eu espero pior. Não descarta, não estou afirmando, não descarta a possibilidade de algo planejado. É bom lembrar que no início de 2020, antes da pandemia estourar, a China assinou um acordo com os Estados Unidos econômico extremamente desvantajoso. A China já perdia de cara 200 bilhões de dólares em tarifas para os Estados Unidos na época que Trump governava aquele país. E não gostou nada disso. De repente, isso foi jogado por terra, né? Atribui-se a derrota de Trump, apesar de eu ter outra opinião, à questão da Covid. Então a China perdeu um grande adversário geopolítico. Entra Biden, que é uma pessoa com fortes laços com a China, laços inclusive comerciais, que antecede a sua presidência. E o Biden tem laços com a sanidade mental? Não, o problema do Biden, eu acho que ele está com um problema de saúde grave. O Biden já dá sinais claríssimos de demência, né? Isso é fato. Quem está nos Estados Unidos sabe disso. É claro que na imprensa brasileira ele é noticiado como um grande político, né? Um político muito competente, mas não é o caso. O político está com problemas de saúde mesmo, saúde cognitiva. Eu acredito que a qualquer momento ele vai ser deposto. E provavelmente a Kamala Harris, que é a vice-presidente, vai assumir o governo dos Estados Unidos, que é uma radical, uma mulher radical de esquerda, socialista, convicta, né? Confessa. Apoia o Black Lives Matter, que é um grupo marxista também, confesso. Então, quer dizer, os Estados Unidos caminham para uma radicalização. E o coronavírus, de certa maneira, foi muito conveniente para impor ao Trump essa derrota. Porque houve uma debacle econômica nos Estados Unidos, apesar que nos últimos meses de Trump houve uma recuperação, mas não o suficiente para ele vencer a eleição. Pelo menos é o argumento que eu estou usando agora. Quem conhece a história da eleição americana sabe que tem muita coisa obscura que ocorreu ali. O Arizona acabou de soltar agora um relatório de perícia judicial, oficial da Justiça Eleitoral do Arizona, em que se comprovou que Trump venceu o Arizona, ganhou no Arizona. Isso está ocorrendo em outros estados. Então, quer dizer, por N razões, a pandemia foi muito conveniente para os chineses. É verdade que a China, quando soube, já com atraso, aliás, ela soube bem antes, mas quando ela quis impor um certo controle sobre o vírus, ela fechou a saída das pessoas de Wuhan para a parte interna da China, mas não para o exterior? Exatamente, foi o que eu disse mais cedo. Mais de 500 mil chineses puderam deixar o país e comemorar o ano lunar, que para eles é como se fosse o Natal, né? A festa mais importante do calendário chinês. Tiveram toda a liberdade de percorrer o mundo, levando essa doença a todos os lugares. Isso aconteceu. E não foi culpa do chinês, não. Não estou pondo a culpa dos chineses, não. Claro que não. Eles foram vítimas. A gente está falando do Partido Comunista Chinês, que é quem governa com mão de ferro, quem oprime 1 bilhão e 400 milhões de chineses lá na China. O povo chinês é tão vítima do Partido Comunista Chinês como todos nós de outras nações, né? Os povos de outras nações. Sim, nem os chineses sabiam da gravidade do problema. Então, quer dizer, eles viajaram sem saber que estavam contaminados. E essa foi, para mim, foi o maior crime que a China cometeu. Eles tinham informações consistentes desde novembro, dezembro. E só repassaram isso no início de 2020. Então teve um gap aí de várias semanas que se perdeu.
E ainda assim, com muita dificuldade, as informações chegaram no Ocidente. As pessoas foram pegas de surpresa. Isso é muito negativo. Eu entendo que a China, independente de qualquer coisa, ela tem que indenizar o mundo. Como indenizações que se cobram nas guerras. A China tem que indenizar os países pelos prejuízos causados. E acho que você deixou claro no seu espetacular comentário que a China tinha interesse ali em derrubar o Trump. Ela tem interesse em derrubar Jair Bolsonaro? Ela também está de olho nas eleições aqui no Brasil em 22? Na verdade, a China tem interesse no Brasil por N razões. O americano tem uma expressão para designar celeiro, né? Lugar farto, né? Que é bread house. O que é a bread house? É a casa do pão. Não é? O Brasil é isso, é a grande casa do pão da humanidade. O Brasil produz por ano, em média, 130 milhões de toneladas de soja por ano. A China produz 17 milhões. E a China precisa de 130 milhões de toneladas por ano. É exatamente o que nós produzimos. E ela quer colocar a 5G dela aqui também no Brasil, também, né? E ela no Brasil. E isso passa muito pelas eleições de 22, e né? Nós devemos lembrar que ela está cercando o Brasil. Em que aspecto? Nós já temos uma base militar chinesa na Patagônia sendo construída, com apoio do governo argentino, que é totalmente vendida aos interesses chineses. Nós temos a China presente na Venezuela também, com forte presença, a Rússia. Então o Brasil está cercado. Agora nós somos a cereja do bolo. É quem eles querem. E lembrando que lá na Argentina existem várias denúncias de fazendeiros, de homens do campo, pequenos, médios e até grandes fazendeiros que tiveram suas propriedades tomadas e colocadas sob o domínio chinês. São denúncias gravíssimas que vêm daquela nação. Apesar de alguns políticos, como o senador Jorginho, está tentando resistir a isso, outros também, a maior resistência tem que vir dos pais. Os pais têm que cuidar dos seus filhos, fiscalizar o que acontece com eles nas escolas, cobrarem de diretores, de professores, porque se entregar na mão de uma certa militância política, aí a gente não vai ter mesmo salvação. Você me permite uma sugestão de um livro? Claro. Eu sugeri o apoio dos pais, os pais terem um apoio também mais consistente. Existe um livro que tem em português, chamado Maquiavel Pedagogo. Ele é escrito por um professor francês chamado Pascal Bernardin. Escreve-se Pascal Bernardini, com E de Eduardo no final. E o livro conta a história da decadência da educação na França nos últimos 30 anos. Muito ligado a essa militância também, a tudo que nós vivemos no Brasil. Agora vocês imaginem, ouvintes, se na França o estudante dos últimos 30 anos teve uma decadência cultural, educacional, imagine no Brasil o que ocorreu nos últimos 30 anos. Então, na verdade, essa linguagem neutra é um reflexo dessa degradação e desse maquiavelismo ideológico, político contra a juventude. E as consequências são deletérias. Né? Existem questões, nós como cristãos, nós cremos em absolutos. E tem absoluto. O gênero, o sexo masculino e feminino são dois absolutos. Eu não posso romper com isso a preço de construir uma sociedade mais igualitária para atender 1% de uma população. Isso é uma insanidade completa. Mas ninguém tem coragem de enfrentar isso porque o sistema foi todo tomado por essa mentalidade revolucionária, mas que está destruindo a sociedade ocidental. Como eu disse, esse livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que está disponível no Brasil em português, conta a história dessa decadência. Eu recomendo a todos. Grande indicação literária do Cristóvão. Fala do seu livro também, Cristóvão. Fala dele aí rapidamente. Nós publicamos em conjunto com outros autores, né? E na pessoa do organizador, que é o Pablo Marçal, nós publicamos um livro chamado A Destruição do Marxismo Cultural. Hoje esse livro está disponível na Amazon, está disponível nas lojas americanas, em vários sites de compras, no próprio site da loja do Pablo Marçal. O livro é Destruição do Marxismo Cultural, A Destruição do Marxismo Cultural. Recomendo a todos, né, que adquiram. Nós abordamos vários aspectos, né, da questão do marxismo cultural. O que é o marxismo cultural, rapidamente? Ele é você trazer o argumento revolucionário de Karl Marx para a questão cultural, que é o que ocorreu nos últimos anos. Hoje a luta da esquerda mundial não é por revolução proletária, porque é revolução econômica. É por uma transformação cultural que já está em curso, num estágio muito avançado. E muito do que nós discutimos hoje tem relação com isso. Então o livro vai abordar esses temas, contar essa história, eu recomendo a todos também. Por que eu disse que o som não estaria com qualidade? Porque, como a gente sabe, aquela CPI é um picadeiro, tem lá um monte de palhaço fazendo graça o tempo todo, eles conversam todos ao mesmo tempo, então é difícil, às vezes, entender o que eles dizem. Aliás, mesmo se eles falassem com qualidade total, é muito difícil entender o que o Renan Calheiros fala, né? É difícil compreender. Ele acabou de confessar que ele, enquanto relator da CPI, pode produzir uma prova, pode forjar uma prova.
pode falsear a prova. Em português mais claro, é isso que a gente entende. É um absurdo total, é a CPI do circo. Só um comentário, Jean, se você me permitir. Claro, evidente. Que é o seguinte, o que eu acho mais grave na CPI, também deixando de lá qualquer paixão política, é o seguinte: é muito comum em país totalitário você usar o processo jurídico para perseguir desafetos. E é exatamente o que está ocorrendo. Não é que você tem um crime que foi noticiado e você vai investigar o crime, não é isso. Você mira um alvo político, no caso é o presidente da República, o seu governo, e tenta achar um crime nesse processo jurídico. Isso é totalmente autoritário, arbitrário, inconstitucional. Isso é um tribunal de exceção quando se faz isso em qualquer processo jurídico. E é comum em grandes ditaduras, em países totalitários. E, infelizmente, no Brasil está se tornando uma prática comum, não só lá, em vários locais, em vários lugares. Isso é temerário. Você direcionar um processo jurídico contra um desafeto, para tentar localizar na vida dele um crime, isso é totalmente autoritário, inconstitucional e fere o Estado Democrático de Direito de maneira frontal. Isso é um tribunal de exceção. Então, segundo as palavras do Cristóvão, a CPI foi montada para achar um crime do Jair Bolsonaro ou do governo federal, e para eles tanto faz achar ou não, porque como o próprio Renan disse, se ele não achar a prova, ele produz a prova, Sarita Quadrado. Quero lembrar que o aborto é proibido na Constituição brasileira, é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada. Mas pro Pavão Barroso pode, aquele pode tudo. E as Forças Armadas, que até o momento, ao meu ver, está se mostrando muito passiva, né, não está dando o apoio necessário que o governo federal precisa. E eu não estou falando de tanque nas ruas, não. Eu não estou falando de metralhadora, nada disso. Eu estou falando de posicionamento legítimo. As Forças Armadas também é um poder nessa nação que está sob o comando do presidente da República, que é o chefe geral de todas as Forças Armadas do Brasil. E finalmente ela se mostra, né, insatisfeita, digamos assim, com o que os homens do STF e agora do TSE estão fazendo. Ou seja, essa gente está agredindo a Constituição, querendo impor uma eleição em 2022 sem o voto auditável, uma eleição que não será clara, não será transparente e provavelmente não será honesta se o voto auditável não ser aplicado. Concordo, Jean, com as suas palavras e acrescento. Eu acho inconcebível essa dificuldade, essa resistência a eleições mais transparentes. Você só consegue auditar uma eleição se você tiver um mecanismo analógico para poder fazer a conferência com o voto efetivo eletrônico. Eu preciso ter um mecanismo analógico. No caso, a sugestão que está nos projetos é no intuito de você imprimir um comprovante com qual foi o voto, a pessoa confere, é jogar na urna lacrada e, se necessário, foi auditado. Eu preciso de um mecanismo analógico para fazer essa comparação com o dado eletrônico, isso é fato. Nos Estados Unidos, como eu citei mais cedo, no Arizona, só foi possível constatar as irregularidades da eleição presidencial naquele estado norte-americano porque havia o voto impresso, o voto em cédula. Nós temos que voltar ao voto em cédula. Vamos manter o voto eletrônico, mas eu preciso ter um mecanismo analógico. Lá é a cédula. E a cédula confrontada com a comprovação eletrônica naquele país constatou imensas irregularidades. Por exemplo, no Arizona, o Biden ganhou oficialmente por 10 mil votos, enquanto se constatou que Trump teve mais de 80 mil votos. Ou seja, ganhou a eleição por mais de 70 mil votos no Arizona. Essa é a verdade. Isso só foi possível porque é auditável naquele estado, porque há o mecanismo analógico junto com o mecanismo eletrônico. Então, quer dizer, não existe justificativa para não se fazê-lo. Custo também não se justifica. Fala-se em 2 bilhões de reais. 2 bilhões é o orçamento anual do Supremo, para 11 ministros. Então, quer dizer, eu não acho que há justificativa plausível para se resistir a isso. Mas com o que eles gastam 2 bilhões? Com lagosta? Não, tem lagosta, vinho tem premiado? 220 funcionários por ministro, né? Segurança. É verdade que tem uns funcionários lá no STF que ganham mais de 20 mil reais só para tirar aquela capa, a toga, né? É empurrar a cadeira. E puxar a cadeira, depois empurrar a cadeira, levantar a capa e colocar a capa? Sim. Isso são 220 funcionários por ministro, né? Muita gente. É brincadeira. Ei, Gilmar Mendes. Bem, o Cristóvão, é um absurdo, né, essa questão do voto auditável. Você falou em cédulas e todo mundo sabe, as pessoas esclarecidas e as honestas intelectualmente sabem que as cédulas não vão estar o nome de quem está votando, só de quem foi votado, o número, e
o eleitor não toca nessa cédula. A cédula é mostrada a ele dentro de um recipiente transparente. Se ele perceber que tá lá o voto, o mesmo voto que ele digitou, ele aperta no botão, o voto cai dentro da urna lacrada. Algumas pessoas políticas, algumas personalidades políticas estão tentando desvirtuar a verdade. Nessa semana mesmo, a deputada Tabata Amaral, uma moça jovem, né? A Tabata, só pra... Não, só para terminar, quem você fala sobre a Tabata, Sim. eu sei que você adora ela, que você é apaixonado nela. Adoro. A Tabata Amaral, uma jovem, né, esclarecida, eu imagino, cabeça ainda muito fresca, porque tem, sei lá, menos de 30 anos, ela afirmou que o eleitor pega a cédula e vai para casa com a cédula com o seu voto, tentando desinformar, tentando boicotar, sabotar a PEC das urnas auditáveis. Cristóvão? Na verdade, a deputada Tabata se utilizou de uma fake news. Só que essas fake news não são combatíveis pelos fact-checkers, né? Se ela jogar isso no Twitter dela, jogar no Facebook, ninguém vai combater. É só quando os conservadores se posicionam que são combatidos nas redes sociais. Mas é uma informação totalmente falsa, fake news realmente. E para piorar, né? A Tabata tem uma história de vida, né? Ela foi patrocinada desde a mais tenra idade. Ela tem os seus méritos, né? É uma menina inteligente, mas foi patrocinada na mais tenra idade, por fundações internacionais poderosas que atuam no Brasil em várias áreas, inclusive na área de educação, que é o forte dela. E ela está defendendo os interesses dessa agenda internacionalista, não os interesses do país. Infelizmente, eu fico triste porque é uma moça jovem, né? Espero que ela consiga caminhar para o lado bom, né? O lado da luz. Mas, infelizmente, nesse momento, nesse caso em específico, tentou forçar uma situação com uma fake news. Agradeço as palavras generosas, foi um privilégio estar aqui. Quero parabenizar o presidente Reginaldo Júnior, toda a equipe, né? Rafael Vasconcelos, o Daniel, todos que fazem parte desse grande projeto que tem dado um show para o Brasil de jornalismo e de inovação. Parabéns.